Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, a gente recebe aqui com muito prazer, nos estúdios da Futura FM, médicos que vêm nos orientar no nosso dia a dia, principalmente nesta época de pandemia. Quem diria, hein? Estamos sendo atores de uma fase, de um momento que com certeza vai marcar e daqui a 100 anos, será? Daqui a um tempo eles vão falar e nós aí fizemos parte desse momento histórico. Claro que não era isso que a gente queria, mas de repente estamos entrando na história do mundo nessa época de pandemia. Nossos bisnetos, com certeza, vão saber. Bom, eu quero dar o meu bom dia aqui para o Dr. Gaspar Lisboa Neto, médico infectologista do Hospital de Clínicas de Itajubá. HCI fica mais fácil falar. Bom dia, doutor. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Doutor Nilo Baracho, que é o nosso secretário municipal de saúde. Bom dia, doutor Nilo. Bom dia, Nilda. Bom dia, Gaspar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Futura FM. É um prazer estar aqui. Recebi o convite do Hospital de Clínicas de Itajubá para estar aqui no programa, né? Esse programa que eu já assisto todas as terças-feiras. E aí hoje eu estou aqui. Beleza, hein? Então, os dois sejam bem-vindos de volta. Obrigado. Olha, coisa boa. E ali, olha, gente, nos botões complicados, está tentando a gente colocar no ar aí pela internet, o nosso querido Duarte Pereira. Duarte Pereira, muito bom dia. Ok, então, internautas, daqui a pouquinho a gente está no ar. Primeiro, gente, vamos dar uma geral na cidade? Como é que está a situação hoje em dia? O que existe de real? Quem começa? Bom, eu posso começar falando do então boletim, vamos, né, secretário? Gaspar? E aí, em Isso, por seguida, favor. você vai dando as notícias, né, mais relativas ao hospital. Bom, pessoal, como todos, né, ou a grande maioria aí segue, é um sucesso o boletim, viu, Nilda? Todo mundo segue o boletim. Eu tenho por volta de uns 1.500 contatos no WhatsApp. E ai de mim se passar das 7 horas da noite sem mandar o boletim, viu? É um monte de gente que liga, manda mensagem, o meu boletim tá faltando, não vai sair hoje. Então eu agradeço muito o pessoal, tá? E realmente foi acertado da secretaria, nós fomos a primeira cidade sul de Minas a fazer o boletim? A iniciar o boletim, viu? Em relação ao coronavírus, ao novo coronavírus. Bom, o doutor Nilo, pegando ontem, casos do Covid-19 positivos em tratamento. Nós temos 4. Exatamente, né? Um número excelente. No momento nós temos 4. Antes de ontem a gente tinha 7. Mas ontem 3 receberam alta. Então, né, relativo ao dia de ontem, nós temos 4 em tratamento e um acumulado de 28 casos. O que é esse acumulado que eu não desde entendo? o começo da pandemia. Tá? Porque antes, e eu vi um comentário hoje no site da prefeitura que eu achei de uma internauta, né, que eu achei, uma cidadã, que eu achei muito interessante. Ela falou: parabéns para a prefeitura de não estar espalhando o caos, espalhando o terror. Com a mudança do boletim, vocês estão valorizando os casos curados e mostrando só os que estão em tratamento. E põe o acumulado, porque antes a gente fazia o contrário, né, Nilda? Você lembra? Lembro. E foi por sugestão mesmo de inúmeros empresários, comerciantes, cidadãos, que a gente mudou e foi acertado. A gente não está escondendo nada, como óbvio, né? Mas só que a gente destaca os casos que estão ativos, que estão em tratamentos. Desses 4 pacientes, viu, Nilda? Todos estão em casa, tá? Estão em casa. Não tem nenhum de Itajubá positivo para Covid internado, seja no Hospital de Clínicas, nem na Santa Casa. De Itajubá. De Itajubá, exatamente. O doutor Gaspar, e lá no Hospital de Clínicas, no HCI? No HCI, assim, também a gente faz, né, um boletim complementar, né, que é publicado também no Facebook do hospital, né?
O hospital de clínicas, na verdade, ele tem alguns casos de fora do município, porque aqui vamos dizer assim, ela é um hospital de referência regional, né? Então a gente, né, na verdade, existem pacientes internados de fora, que são casos suspeitos. Na verdade, eles estão ainda em investigação, estamos no aguardo ainda dos exames, que são os exames confirmatórios, que são os exames de PCR, né? Tá? Mas hoje, assim, que internado na UTI, nós temos quantos pacientes? Isso. Na verdade, a gente está em média... isso é importante a gente dizer, porque na unidade respiratória é uma unidade ampla. Então, todos os casos de doenças respiratórias, eles, em princípio, são internados lá. Tá? Não necessariamente, né, que todos os casos sejam suspeitos de coronavírus, tá? A gente tem, inclusive, um aumento de incidência que é natural nessa época de doenças respiratórias, né? Isso. Somente pneumonias, mesmo a própria influenza, por conta, mesmo tendo a vacinação, a gente sabe que ela protege bastante, mas tem um aumento de incidência. Então, ali os casos iniciais são casos respiratórios, com doenças pulmonares, não necessariamente com coronavírus. Existe uma média em torno de 12 pacientes internados naquela unidade, tá? Esses pacientes, eles passam primeiro, a gente fala, por uma triagem clínica laboratorial, sabe, Nilda? Então, a gente precisa avaliar primeiro o quadro clínico, os sintomas, os exames radiológicos e, por fim, os exames de confirmatórios, que são os exames de PCR, né? Então, a gente tem, em média, por volta de 12 pacientes internados, tá? Tanto de Itajubá como de outras cidades, tá? Em leito de UTI e também leito clínico. Exato, leito misto, tá? Não no sentido... Porque todo mundo quer saber, não, mas quem está internado lá na UTI tá entubado? Não, na verdade, entubado lá, né, Gaspar, você poderia falar, 1 ou 2 que estariam. Exato, hoje, né? Existem pacientes que estão em... a questão da intubação, da ventilação mecânica, são pacientes que estão em um quadro respiratório mais grave, né? Eles precisam ficar ter esse tipo de assistência, né? Atualmente, posso falar por hoje, a gente tem 3 pacientes, tá? Na UTI, desses 12, tá? Mas não necessariamente ainda confirmados com o coronavírus, tá? Não confirmados, tá? São pacientes, inclusive pacientes de fora da cidade, tá? Que estão internados de lá. Então, assim, eles estão sendo investigados, eles estão recebendo tratamento de suporte, tratamento para pneumonia e tratamento intensivo, né? Mas é uma média, nessa média, mais ou menos, diária. Doutor Nilo Baracho, e na nossa Santa Casa? Então, na Santa Casa, no boletim que a gente recebeu, que a gente colocou ontem, porque é interessante falar para a população, todo mundo se atenta a esse boletim bonito, né? Mas, na verdade, junto com ele, não é tão atraente assim, vai um texto, viu, Gaspar? Um texto robusto, que para nós é o importante, porque ali que está toda a seriedade nossa, toda a transparência, a gente coloca um por um. Lógico, não identifica o paciente, e quando é de fora, a gente não identifica nem a cidade, né? A gente fala assim, tantos de Itajubá, que estão na unidade do hospital, tantos estão na Santa Casa, tantos da micro-região, no hospital, na Santa Casa, tantos da macro, e agora está surgindo de outros estados. Né? Hoje, tanto a Santa Casa tem um paciente de outro estado, como o hospital tem 2. Outro estado, doutor? São Paulo? Outro estado. Não pode falar, Nildo. Não pode falar, não. Não, é basicamente São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque às vezes são pessoas que vêm visitar alguém aqui que não deveria. Não deveria. Exatamente. Mas aí ele né, não passa bem e aí tem que ser levado para o hospital. Ô, Nilo, 28 casos de Covid-19 confirmados. 23 casos curados. Desses Exatamente. 28. Isso. 4 em tratamento e um que foi aquele óbito, né, ocorrido na Santa Casa, que nós recorremos ao CIEVES. É importante ressaltar porque a gente teve um resultado de PCR, que é o exame padrão ouro nesse caso, que foi da própria FUNED, que é o laboratório do Estado, e a gente teve, ele veio negativo, e um resultado de exame rápido, teste rápido da Santa Casa, que foi colhido após o óbito, né, então não é em condição ideal, foi considerado positivo. A gente argumentou, mas o CIEVES não voltou atrás, não reconsiderou, né? Porque segundo o protocolo eles falam que se fizer mais de um exame,
Se der positivo um e negativo o outro, eles consideram o positivo. Então, ficou mantido o óbito por Covid. Itajubá hoje, se você entrar no boletim do estado, igual o boletim do município, está aí, um óbito confirmado. Um óbito confirmado. Exatamente. Ô, Nilo, por que tem que entrar essa síndrome gripal? Quando a gente olha aqui 952, a gente fica... Mas esse número, inclusive, até o final do inverno, aí vai aumentar muito mais, né, Gaspar? Vai aumentar, Porque sim. são síndromes gripais. Aí tá todo mundo que teve uma coresinha, espirrou, teve um tosse. Sim, né? isso eles ficam computados. Isso é uma precaução, Nilda. A minha rinite voltou. Eu sei que é rinite. Falei, se eu for no pronto-socorro da Unimed, eu vou ser cadastrada de novo. Falei, vou não. Já sei a medicação. Aqui, ó. Desses 952 de síndrome gripal, até ontem, 860 casos curados de síndrome gripal. E 92 em isolamento domiciliar. Exatamente. Esses 92, então vai falar assim, mas ele não está se curando da gripe. Não é isso, é questão de tempo, né? Não deu tempo ainda, que são os 14 dias, para a gente considerar ele fora de perigo, independente dessa gripe ter sido Covid-19 ou uma gripe comum, certo? 168 total de casos descartados de Covid-19 por exame laboratorial. Eram considerados suspeitos e o resultado veio negativo, principalmente lá da FUNED, e aí então eles são descartados. 3 casos aguardam o resultado. Exatamente, 3 casos aguardam o resultado de exame. Total de casos notificados, 1.151. Que aí eu tenho que somar tudo. Esse total de notificados é o somatório dos positivos, mais a síndrome gripal, mais os que estão aguardando o resultado de exame e mais os que foram descartados. Ótimo. Aí compõe esse número grande, né, que tende a crescer, mas... como a gente explicou, né? Quando você faz esse boletim, é com acesso às informações do HCI e também da Santa Casa? Como é que é? Mais ainda, é com informação do HCI, da Santa Casa, da Unimed e do CEAM. Ou seja, e também pode de clínicas particulares, né? De consultório particular. Um médico que atende uma pessoa no consultório particular, viu, Nilda? Como a Covid-19 é doença como a dengue de notificação compulsória, ele é obrigado a notificar. Então, se é suspeito, ele tem que notificar. Ele manda essa notificação para a vigilância epidemiológica, lá para a nossa amiga a enfermeira Eliane Quintiliano, Gracinha. né? Que eu queria mandar um abraço para ela e para toda a sua equipe de guerreiros e guerreiras. Tem ajudado bastante, ótimo. Exatamente. E aí, o pessoal da epidemiologia manda esses resultados para a Secretaria do Estado, olha que interessante. E a Secretaria do Estado manda para o Ministério da Saúde. E aí aquele boletim que sai todo dia no Ministério da Saúde, que as televisões falam, hoje nós tivemos 26 mil casos a mais. Se Itajubá teve 2, 3 são de Itajubá. Então é uma informação que tem que ser muito precisa e rápida. Os nossos internautas, o Wendel lá de Curitiba está mandando um abraço. Emanuel Ferreira, bom dia, Nildo Bittencourt, bom dia, doutor Nilo Baracho, parabéns pelo trabalho feito em prol da nossa cidade, um parabéns especial pelo relatório enviado para a população. O relatório está bem claro e explicativo. Vamos vencer. Vamos sim, Emanuel. Um grande abraço, viu, meu amigo? Fica com Deus aí. A Maria Chuma diz que não está achando, nem eu sei o que ela está procurando também. A Rosângela Silva está mandando bom dia. A Rosângela, a Célia Soares, a prefeito Rodrigo e secretário Nilo, fazendo um belo trabalho na nossa cidade. A Silvia está por aqui, Sebastião Bidu. Secretário Nilo, sempre ativo, é isso aí, parabéns. Nunca se esconde, continue assim. Abraços, Nando Silva. A Vanessa... Abraço pro Nando, viu? Lá da Vila Isabel. A Vanessa Cristiane. Aqui. O Emanuel está falando que já encaminhou
10 mil máscaras para o HCI. Sim. Olha, obrigado. Conte conosco e com as nossas anjas da costura voluntária. Kleber está por aqui, Maria Schumann. Bom dia. Não é boa tarde, eles estão tão acostumados comigo. Boa tarde, que eles estão me dando boa tarde. Agora é boa tarde, já, viu, Nildo? Já? Meio-dia 8. Boa tarde, secretário Nilo. Gostaria de saber o porquê não aceitar o convite de prestação de contas na Câmara. Você foi receber um convite para ir até sim. a Câmara Municipal. Sim. E aí você não pôde comparecer. Exatamente. Eu vou explicar. É o seguinte, professora Schumann. Bom, o que acontece? Não sei se deu para perceber que nós estamos 24 horas por dia envolvidos com a pandemia. E além disso, como se não bastasse, viu, doutor Gaspar? Também a dengue, né, que insistiu em acelerar em março, abril, quando chegou a pandemia. Graças a Deus vem trazer uma notícia que nós estamos conseguindo estacionar os casos de dengue. É lógico que algumas pessoas que não veem vantagem nada que a gente faz, né? Você sabe que tipo de pessoas são essas, Nilda? Vão falar que é por causa do frio, mas não é. Esquece todo o trabalho dos agentes, de todo o fumacê que nós fizemos, das bombas postais. Então eu queria falar para a população que aqueles que gostam de criar problema tem que inventar mais um, tá? Porque a dengue agora não é problema mais Itajubá. Nós estamos conseguindo vencer a dengue. Mas vamos à pandemia. Então, o trabalho está árduo, né? E o que acontece? Todos os documentos estão lá na secretaria, à disposição de todos os vereadores, e vários vereadores frequentam o nosso gabinete. É uma coisa estranha que justamente esses 6 vereadores que fizeram esse convite, eles não frequentam o gabinete nosso. Então, quer dizer, a gente acha que pode ter alguma coisa aí. Por que eles querem que a gente vá na Câmara? Para fazer um circo, para fazer uma mídia, para botar fogo agora que é época política? Então, não tem motivo. Outra coisa, um instrumento que o pessoal usou muito, né, no segundo mandato do nosso prefeito Rodrigo, era requerimento. Por que não fazem um requerimento que é muito melhor? Eu mando o documento por escrito de tudo que eles estão querendo. Então, eu não tive oportunidade de ir à Câmara como eles queriam, porque não é só ir à Câmara 2 horas, 3 horas. Né? Eu tenho que levar vários membros da secretaria. Então, eu vou desmobilizar uma série de setores, né, para um motivo que, então, resumindo, está à disposição lá na secretaria para que a gente possa prestar os esclarecimentos. A Marisa Diogo Lima, belo trabalho vocês têm feito, acompanho sempre, ela é de Piranguçu. A Beta Ribeiro, boa tarde, gostaria de saber se realmente estão sendo fiscalizadas pessoas de máscara, porque tem muita gente na praça, no centro, que não está usando. Triste isso, pois estamos todos nos protegendo. Estão sendo sim, tá? E nós estamos fazendo um trabalho, o decreto, ele prevê a multa, mas é num segundo momento. O primeiro momento é educacional, tá, Nilda? E nós estamos fazendo isso. A prova é que nós temos aí quase 50 agentes comunitários de saúde que estão aí espalhados pelo centro e alguns bairros, explicando, mostrando a necessidade de se usar máscara, assim como a Guarda Municipal também está fazendo esse trabalho. Isso é importante. Tem perguntas aqui que estão querendo polemizar. Pela resposta, então, o problema de não ir não é a ocupação com a pandemia, é a dengue. São os dois. São os dois, exatamente. Até eu aqui. Aqui, ó, Andressa, fará muita falta a ADEC. Daqui a pouco eu vou falar aí da sua pergunta. Deixa eu só perguntar aqui para o doutor Gaspar. O doutor Gaspar, todos os pacientes com Covid precisam ser internados? Não, Nilda. A gente realmente não interna. A maioria dos pacientes, na verdade, eles não vão precisar ficar internados, né? Eles vão precisar ficar em isolamento domiciliar, né? Por um tempo, justamente para a proteção da própria família, né? Porque isolamento é também dentro de casa, né? E procedimento e proteção da comunidade. A gente tem critérios que a gente usa para
para definir a internação dos pacientes. Que critérios são esses, doutor? Conta para nós. Conto, claro. Na verdade, pois não. Os critérios, na verdade, eles estão associados à questão da oxigenação do sangue, tá? O que acontece com a COVID nos casos moderados a graves? Eles diminuem a oxigenação do sangue, em primeiro lugar, e depois, por uma série de alterações próprias do pulmão, que acontecem secundárias da própria doença, e depois essas alterações, elas acabam evoluindo para uma pneumonia viral, entendeu? E isso a gente consegue detectar pelo exame clínico do paciente, ou seja, quando ele está mais cansado, quando ele está com uma frequência respiratória, né, que é a quantidade de vezes que a gente respira por minuto, elevada, e principalmente quando ele tem uma queda da saturação, que a gente fala. A gente consegue detectar quanto de oxigênio existe no sangue do paciente por um aparelhinho simples, que é o oxímetro, né? Lembrei também. Exato. E então ali a gente tem um ponto de corte, abaixo daquele ponto de corte, e o paciente tendo um pouco de desconforto respiratório, ou vários graus de desconforto respiratório, ele vai ter critérios de internação, tá? Porque ele vai precisar receber um aporte de oxigênio, que é uma das principais medidas do tratamento do coronavírus, né? A suplementação do oxigênio, tá bom? Para os casos moderados a graves. Doutor Gaspar, aí faz-se esse protocolo todo aí que o senhor falou, até eu tô aprendendo a falar protocolo, tá vendo? Os protocolos, exatamente. Aí o médico fala, pode ir para sua casa, vai fazer o tratamento lá, mas esse paciente vai saber fazer, doutor? Ele vai saber tomar todos os cuidados necessários? Isso é uma questão mais de orientação, né? Ele precisa muito bem ser orientado e ele tem uma vigilância em casa, né? Tanto uma vigilância ativa, né? Cada 28, cada 24, cada 48 horas, dependendo do espectro, né? De gravidade do paciente, né? Então ele vai ser monitorizado, né? Pela própria vigilância, né? E ele vai ser orientado também a seguir as medidas de tratamento e de prevenção, tá? Que são problemas sintomáticos e observação do aparecimento dos sinais de gravidade, que é o mais importante, né? De quando ele teria que voltar para o hospital, caso ele eventualmente tenha algum desses sinais de gravidade. Aí entra a sua equipe, Nilo, da vigilância sanitária. Da vigilância epidemiológica. E também entra a equipe da estratégia de saúde da família, né, que vem desenvolvendo um excelente trabalho. Os agentes também ajudam nesse monitoramento, assim como os médicos das unidades também fazem a visita para o paciente quando necessário, né? Que a gente vê que às vezes as pessoas querem que faça a visita toda hora, mas tudo é de acordo com o protocolo e de acordo com a necessidade. Olha aqui, a Beta Ribeiro está agradecendo. Peraí. Agora, gente, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Aí você abre o jornal, vê o noticiário, tá saindo uma medicação nova aí. Quer falar, doutor, dessa medicação nova que está surgindo? Posso, claro. Então, é importante a gente ter uma ideia, porque assim, a COVID é uma doença, né, como todo mundo sabe, né, como a gente já tem divulgado, uma doença nova, né? Então, assim, a quantidade de produção de informação sobre essa doença é muito grande, ela é praticamente em tempo real. Então, assim, a gente está tendo muita modificação de condutas, mesmo na mesma semana, às vezes, né? O que a gente emprega semana passada, essa semana a gente já modifica, semana que vem já modifica, porque é o natural de uma doença nova e uma pandemia dessa monta, né? Desse grande impacto na humanidade, né? Tem mais de 1000 estudos para avaliar drogas, medicações novas da coronavírus, para o coronavírus, né? No mundo inteiro, né? Atualmente, a gente não tem nenhuma medicação que tenha uma eficácia de 100% ainda para esse vírus, porque a maioria delas ainda está em pesquisa. Né? Isso é importante a gente ter uma ideia sobre isso. Doutor, mas ontem, por acaso, eu assisti a Record News e eu esqueci o nome da medicação que eles falaram que deverá entrar. Será que é o Remdesivir? É o Remdesivir, tá. Isso. O Remdesivir, que é uma droga também promissora, ela está liberada em uma situação nos Estados Unidos, né, para o uso emergencial, né, ela tem uma autorização de uso emergencial, tá, por conta da pandemia. É uma droga que tem alguns testes ainda, alguns estudos que estão em andamento, mas já tem estudos publicados que ela realmente tem um impacto
favorável, né? Principalmente em redução do tempo da hospitalização e tempo da doença, né? E uma tendência à redução de mortalidade também, principalmente em pacientes que estão graves, que são os pacientes que estão, justamente, os pacientes de UTI, os pacientes que estão em ventilação mecânica. Então, essa medicação, ela tem sido usada em critério emergencial em alguns países, né? Mas ela é uma medicação promissora, mas ela provavelmente não vai ser uma medicação que vai ser usada de maneira isolada. Isso é importante a gente ter essa ideia, porque o COVID é uma doença muito complexa, entendeu? Ela tem uma ação inflamatória, que a gente fala muito grande, o paciente tem um quadro de inflamação no organismo muito grande, e tem um quadro de coagulação muito alterada também, entendeu? Então, a gente tem que atacar essas 3 vias, que é a via do antiviral, que é propriamente que é o remdesivir, né? Alterar a replicação viral. Exato. Né? E as 2 alterações, que é atacar a inflamação, que é muito intensa nesses pacientes que estão mais graves, existe uma correlação, né? Os pacientes que estão muito graves, eles estão muito inflamados, né? E isso tem uma série de complicações que levam o paciente, alterações renais, alterações do coração, por causa da parte inflamatória, e as alterações da coagulação, entendeu? Esses pacientes, eles têm, os pacientes graves, eu estou falando, não os pacientes moderados. Os pacientes graves, eles têm um risco maior de desevolver doença tromboembólica. Agora a pergunta que não quer calar, que eu quero ouvir de vocês. E a cloroquina de Jesus? Eu não aguento mais. Que funciona, não funciona? O que acontece, gente? Tá. Posso falar da... Pode falar. Tá. Isso, gente, a cloroquina é uma... O que é a cloroquina? É uma medicação antiga, né? Ela já é usada desde a década de 50 para tratamento de malária, né? Em princípio das doenças infecciosas, é uma droga excelente para malária vivax, e ela também é usada na reumatologia em algumas doenças, tipo lúpus, artrite reumatoide, porque ela tem uma ação anti-inflamatória, sabe? Principalmente quando a pessoa... Só que a ação anti-inflamatória da cloroquina e da hidroxicloroquina, que é a molécula semelhante, elas têm uma ação bem mais prolongada, elas demoram um tempo para fazer o efeito, sabe? A cloroquina, ela foi testada no in vitro. In vitro a gente fala no laboratório, né, Nilo? E daí o in vitro, que é uma situação controlada, né, com células, enfim. Eles têm uma ação contra uma série de vírus, não só o coronavírus, mas quanto ao vírus da Zika, da hepatite C, uma série de vírus, ele tem uma ação in vitro. Mas não necessariamente o que acontece no laboratório é o que acontece na pessoa, né? Porque a pessoa é um outro organismo complexo, né? Ainda mais os pacientes que têm coronavírus, tá? Ô, doutor Gaspar, o senhor como médico infectologista, o senhor usaria num paciente? Então, o que acontece? Covid, né? Do Covid, vamos deixar claro. Do Covid. A cloroquina, ela tem essa questão dos estudos que tem trazido. O que a gente tenta fazer? A gente tem que ter muita serenidade nesse momento. É uma doença nova e a gente tem que ter um tipo de embasamento científico para a gente poder usar. Porque a cloroquina, ela é uma droga que tem essas ações in vitro, né? Mas ela é uma droga que não é totalmente isenta de efeitos colaterais, né? Isso é um problema. Por quê? Principalmente arritmias cardíacas. Como eu falei, esses pacientes graves e moderados, que os pacientes que estão internados, eles têm uma taxa muito alta de complicações cardíacas, já pela Covid, entendeu? Em torno de 30%, eles vão ter uma doença inflamatória do coração. Então, esses pacientes, eles têm um risco maior de desenvolver complicações associadas à medicação, né? Então, a gente tem que pesar muito o risco e benefício. Tá? Então, o que acontece? No momento, tem esses estudos, né, que estão saindo agora, recentemente, são estudos também que são... eles não são, a gente fala que não é o padrão ouro, né, dos estudos, porque não são ensaios clínicos, randomizados, né? E, são prospectivos, ou seja, observacionais, né? É baseado em análise de prontuário. Exatamente. Né? E o último estudo, que é estudo que está sendo super divulgado agora, né, que é o do Lancet, que fala que justamente que avaliou mais de 90 mil pacientes, né? Uma grande parcela desses pacientes moderados a graves, e eles avaliaram que a taxa de alterações cardíacas foi muito alta nesses pacientes, a taxa de mortalidade também 30% maior, né, nesses pacientes que usaram a cloroquina e hidroxicloroquina. Então, isso realmente acendeu uma luz amarela no nosso... Cuidado! Com cuidado, né, ainda mais com os pacientes graves que estão internados. Então, assim, mas como eu falei, né, Nilo, a questão, assim, o conhecimento é super dinâmico, né? A gente tem estudos que estão para sair, os estudos brasileiros, né? O Coalizão, que é aquele estudo do Einstein, que é aquele multidisciplinar, que foi multicêntrico, desculpa,
foi realizado com AISA, com Sírio, com a Beneficência Portuguesa, que eles estão avaliando justamente em estudo clínico randomizado, que são estudos bem mais robustos, né? Sim. Esse estudo deve sair logo, acho que daqui 2 semanas, mais ou menos, eles já vão começar a publicar. Então, assim, acho que vale a pena a gente ter mais evidência para poder prescrever com mais segurança. Ok, tem uma pergunta aqui de uma internauta, eu vou aproveitar porque eu mandei para o Nilo, foi ontem. Pico do coronavírus em Minas Gerais, revisado para 6 de junho. Ações do governo e a ajuda da população tem sido fundamental para retardar o avanço da doença. Veio lá de Belo Horizonte. O pico aí, dia 6? Bom, não. Não? Provavelmente não, deixa eu falar. Hoje pela manhã, né, que a gente sempre dá aquela estudada logo de manhã, né, Gaspar? É verdade. E já tinha notícia do secretário, Carlos Eduardo, secretário de Estado de Saúde, que ele fez um pronunciamento, se eu não me engano, ontem, falando, e aí é motivo até de meme, né? Isso aconteceu com o ex-ministro Mandetta e com todo mundo, mas é isso que a internauta falou. Né, com as medidas que nós estamos tomando em Itajubá, em Minas Gerais, o que está acontecendo é achatar essa curva. Quando você achata a curva, o que é isso? O que é isso? O pico, como fala, é uma coisa aguda, né? É o alto da montanha. Então a gente nunca chega nesse alto da montanha, a gente vai retardando. Então, o secretário falou que está previsto para julho. Aí vem as brincadeiras, vai ser 2030, mas não é. Quanto a ideia de retardar o pico, ela é muito boa. Eu sei que a gente fica ansioso. Então, por que não deixa acontecer? Não pode. O problema é o nosso sistema de saúde, né? Por mais robusto que alguns lugares sejam, como Itajubá, nós podemos dizer que é um sistema de saúde robusto. Basta dizer que a gente tem 30 leitos, né, específicos para Covid na cidade, uma cidade de 100 mil habitantes. Eu não conheço nenhuma no Brasil que tem isso. Nós temos 58 no total, todos com respiradores, né? Então, assim, nós temos uma situação confortável, mas mesmo assim, a gente não pode que todo mundo fique doente ao mesmo tempo, né? Ou um número grande de pessoas fique doente. Então, por isso que a gente vai tomando o distanciamento social, já passamos pelo isolamento, estamos no distanciamento social. Fazendo todas essas campanhas, todo esse trabalho, né? Impondo restrições à população, alguns setores do comércio que estão sofrendo muito com isso não há de ser em vão, né, Gaspar? Sim, claro. Então a ideia é isso. Então o pico vai sendo jogado para frente. Se falou sim 6 de junho, mas agora se fala um pouco mais para frente. O secretário falou em julho. Mas eu acho que as pessoas não têm que estar preocupadas tanto com o pico, não, né, Gaspar? Não. Mas todo mundo mas o pico, criou uma neurose. Tipo assim, nosso pico vai ser dia 6. Vamos trancar dentro de casa. Mas depende desse pico. Você pode ter um pico e esse pico se manter por um tempão. Exato. Né? Porque não é certinho. Por exemplo, você pode pegar uma média aí. O Brasil está tendo 1.000, né? 1.000 e alguma coisa de mortes registradas. Não que tenha tido no mesmo dia, mas nas 24 horas. Você pode pegar, infelizmente, um mês que você vai ficar em 1.000. E aí, isso é bom? Morrer 30 mil pessoas em um mês é terrível. Então, eu não me preocupo particularmente com o pico. O que eu preocupo é com o hoje. Né? É a gente fazer o melhor hoje, que o que você faz de bom hoje em relação a essa pandemia vai refletir amanhã, depois e depois. Nossa, tem tanta pergunta aqui, colocação, gente, nós vamos ter que ser mais rápidos. Rosângela Silva, eu louvo a Deus por cada profissional que está cuidando de tudo aqui em Itajubá. Nós estamos muito bem em relação às outras cidades. Tudo vai passar. Graças a Deus, né? Amém. Andressa Ribeiro, parabéns pelo excelente trabalho feito em Itajubá. Ok, Lúcia. Ok, Juliana Totra está por aqui. A Josiane está por aqui. Tem um monte de gente por aqui também. Então, nós falamos dos medicamentos, né? Que até o momento
Está sendo pesquisados. E doutor, para a gente encerrar aí do paciente, quais os cuidados que ele deve tomar após a alta médica? Tá. Então, o paciente, quando ele fica internado, obviamente, por um tempo, né? E muitas vezes o paciente com coronavírus, ele fica internado por um tempo prolongado. Isso é uma característica da doença, né? Quando o paciente vai de casa, o que a gente orienta, na verdade, é manter os cuidados de isolamento, né? Porque, na verdade, o paciente, a gente não sabe muito bem quanto tempo o paciente ainda elimina o vírus. Existe uma média de 10 dias, mais ou menos, né? Mas, justamente, já tendo uma faixa de segurança, o tempo mínimo de isolamento são 14 dias, né? Contanto que o paciente esteja sem sintomas ou com melhores sintomas, pelo menos nas 72 últimas horas, né? Então, o que a gente orienta? A gente orienta a manter esse isolamento, né? Principalmente, a gente tenta estender também para 30 dias para contato com pessoas susceptíveis de risco, né? Por exemplo, para idosos, para pacientes que têm doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, que são os pacientes que têm o maior risco de ter uma doença mais complicada, tá? Então, esse paciente que teve alta, a gente orienta continuar o isolamento por no mínimo de 14 dias e 30 dias para esse espaço, para ele não evitar ter esse contato com essas pessoas, tá? Que são as pessoas de risco, de maior risco, tá? Vocês dois, vocês acreditam que a vacina está próxima? Podemos, assim, ficar sonhando um pouquinho? Então, do jeito que o doutor fez, ó. Tem alguns estudos aí, né? A vacina britânica parece que está adiantada, né, Gaspar? Isso. Nas previsões mais otimistas, eles falam até o final do ano da vacina britânica. Eu acho um pouco otimista demais. Eu também acho. Temos também estudos de empresas, de gigantes farmacêuticos dos Estados Unidos. Né? Temos também da China. Então, hoje, eu estava lendo um artigo numa revista conceituada, e eles elencaram 6 estudos que estão mais avançados de vacinas, incluindo esses 3 países, a maior parte dos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra e na China. Então, assim, cabe a gente torcer. Torcer, orar. Torcer, porque todas essas, né, está comprovado que induz mesmo a produção de anticorpos, mas tem uma série de estudos posterior a isso. Né? De fases, né? Que a gente precisa ver, de estudo. Que tem que ser respeitada, por isso que demora, por isso que aquela previsão, né, no início da pandemia, né, os infectologistas aqui do Brasil, os mais renomados e do mundo, eles acreditavam que não saía antes de 1 ano e meio, não saía. Então, se a gente considerar fevereiro aqui o primeiro caso, final de fevereiro, né? Então, a gente está falando em julho do ano que vem, em agosto do ano que vem. Mas agora surgiu essa esperança de, no final desse ano, ou até mesmo começo do ano que vem, vamos torcer. Eu acho que não dá para a gente prever, né, Gaspar? Não dá, né? Por causa justamente dessa questão das fases, né? Porque essas fases, elas são imprevisíveis, né? Porque caso tenha algum problema numa fase, eles vão ter que rever o produto, rever a química da vacina, tudo isso, né? Muito bem, olha aqui. A Juliana Tótoro, de Maria da Fé, está por aqui. Josiane Silva, Benedita Santos, Musa Ferré, a Fernanda Paulo, parabéns, ótima entrevista, muito obrigada. A Juliana mais ou menos diz isso, olha, pico é um total. O povo fica preocupado em passar essa fase total. Quanto mais se cuidar e menos chegar a esse total, melhor. Cada um cuidando dos seus. Evita ficar saindo sem precisar. E deixar quem realmente precisa sair, não é? O resto, as reuniões domiciliares, infelizmente vamos viver assim por muito tempo. Marcelo Caetano está por aqui. Bom, pessoal, eu gostaria de ficar mais tempo, mas já estouramos no horário aqui. A gente quer agradecer, a gente está tendo um pico de audiência muito bom. Muito obrigada. Mas antes, o doutor Nilo Baracho está se afastando da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? Ou como diz o mineiro, por causa de quê? Infelizmente, Nilda, por um lado, né, que são fases da vida, né, a gente encerra esse ciclo
que foi essencial para a minha vida profissional, minha vida pessoal. Começou em 5 de dezembro de 2016 e, por uma exigência legal, né, ele vai se encerrar agora, depois de amanhã, dia 4 de junho, que é o prazo final para desincompatibilização. O nosso grupo político, né, chegou a uma indicação do meu nome como pré-candidato. Pré-candidato. Né? Então, nós iremos acatar essa decisão, agradecemos muito, nos sentimos honrados, né, de um grupo tão grande, tão forte, tão coeso, a gente ser, né, um dos nomes aí. Ainda vai para a convenção vai aprovar. Exatamente. A gente pode falar qual cargo? Como pré-candidato? Vice-prefeito. Vice-prefeito. Né? Então, nós nos colocamos à disposição, mas deixar bem claro que o trabalho que foi feito na Secretaria de Saúde, ele vai continuar. Né? Nós temos lá uma equipe, né, chefiada pela secretária adjunta, Gorete, que tem uma ampla experiência. Ela já está conosco lá desde o primeiro mandato do nosso prefeito Rodrigo Rieira, e nossos diretores, nossos coordenadores. A Secretaria de Saúde, é lógico, tem muito que melhorar em vários aspectos, mas a gente segue evoluindo, mas a gente melhorou muito, organizamos muito, né, de 2016 para cá. A palavra é organização. Todos lá, 540 ou mais, né, um pouco mais de 540 colaboradores, estão muito motivados, né, sabem o seu papel, agora eles sabem, eles querem ajudar. Nós conseguimos resgatar, que encontramos uma Secretaria de Saúde, é importante ressaltar, em 2016, devastada. Mas você vai voltar aqui, Nilo, a gente vai prosear. Sem dúvida. Você vai fazer um levantamento, como é que você encontrou. Sim. E como é que você está deixando. E hoje a gente, graças a Deus, está deixando melhor, então a população pode ficar tranquila. O que a gente puder contribuir legalmente, a gente vai fazer sem hesitar. E fico triste por um lado, mas esperançoso e mas você não vai feliz. Fugir de mim, não. Não, eu sou freguês seu. Antes de ser secretária, eu já era freguês aqui do programa. Vai continuar aqui. Isso aí. As meninas da Ângela Boutique estão mandando um abraço aqui, a Cíntia e a própria Ângela. Selby Ribeiro, parabéns, meus queridos, Nildo e Nilo, sempre compromissados com a nossa cidade. Sirlene Aparecida Mota, parabéns ao Nilo pelo trabalho prestado. Obrigada. Quem será o novo secretário? Essa pergunta ia chegar. Já definiu, Nilo? Nós estamos lá em discussão, né, com o prefeito, com o grupo, e será dentro do próprio grupo mesmo. Nós vamos ter o novo secretário, que será anunciado assim que eu me exonerar, será anunciado o próximo secretário de saúde. Ok. Então, vamos aí já agradecer a todos que ficaram aqui conosco. Essa fase, claro, vai passar, porque nada é eterno. Então, como eu estava pensando, às vezes é no momento em que a vida sai dos trilhos que temos a oportunidade de conhecer outros caminhos e nos reinventar, né? Muito tem se falado aí essa palavra, reinvenção, pois no atual momento já é sabido que reinvenção já não é mais uma questão de opção, e sim de sobrevivência. Cada um se reinventando. É isso mesmo. Doutor Gaspar, querido, um beijo com muito carinho. Obrigado, Nildo. Prazer estar aqui, tá? Sou sempre à disposição. Ai, graças a Deus, tem vindo sempre aqui. Tá certo, obrigado. Isso acho bom, que vai tranquilizando a nossa população. É importante, não né? É importante manter as medidas, né, de prevenção, né? Profissional do quilate do Gaspar. Nossa, é uma bênção para nós. Uma aquisição boa do HCI. Obrigado, Nilo. Obrigado. Bom, Nilo, a gente vai se ver. Com certeza. Com certeza. Vamos dar tchau para todo mundo. Lembrando que terça-feira volta o programa HCI Saúde. Ó, beijo com muito carinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau.